Bom, então já estamos com o pessoal entrando, né? A gente vai só esperar aí alguns minutinhos para o pessoal entrar aí na nossa live de hoje. Nossa 7ª live, né, Ricardo e Nelson? É isso? Sim. 7? Beleza. Só para a gente não se perder na contagem. Cláudio, retificando, é a 6ª. É a 6ª? É. Bom. Esperar aí, são exatamente 4:01. Vamos dar mais um tempinho para as pessoas entrarem e a gente começa a nossa live de hoje, que traz aí um assunto fundamental aí para o mercado imobiliário, que é o crédito imobiliário. Então, nosso negócio sem crédito não é nada. Então, fundamental que a gente possa trazer aí essas duas esferas do crédito para falar um pouquinho para todo mundo o que está acontecendo nesse cenário de crédito, como é que estão os apetites, né, dos bancos, como é que estão hoje se comportando outros produtos e serviços financeiros que podem ajudar aí a alavancar o mercado imobiliário. Bom, acho que mais um minutinho a gente começa. Lembrando, a gente sempre começa com nosso termômetro, né? O termômetro hoje tem algumas informações novas e diferentes, fala um pouquinho também de como está se comportando o mercado de locação, né? Principalmente na parte de negociações de aluguel e percentuais de negociação desse aluguel. Então, vamos começar aí para não gastar muito tempo das pessoas também que já entraram. Bom, pessoal, boa tarde. A gente está começando aí a nossa live de quintas-feiras, né? A live da Vice-Presidência de Intermediação Imobiliária. Queria agradecer aí, inicialmente, o patrocínio tanto da Cred Home, da Cred Morar e da Porto Seguro. Agradecer aí o aceite do convite do Fabrício, né, CEO da Cred Morar, do Bruno Gama, CEO e founder da Cred Home. Agradecer aí aos meus companheiros de live de semana, Nelson Parisi, né, o presidente da nossa rede Secov, e o Ricardo Paixão, vice-presidente da rede Secov, assim como a Cris, Leandro, Maiara, todas as pessoas, Heloísa, todas as pessoas aí do Secov que nos apoiam e fazem essa live aí acontecer. Bom, começando aí, como a gente sempre tem feito semanalmente, com o nosso termômetro. Lembrando, esse termômetro é um termômetro que a gente faz toda semana e precisa sempre do apoio de todos para que contribuam com as suas respostas. Quanto mais empresas puderem responder, melhor fica o nosso termômetro. Nessa semana, nós tivemos 46 empresas respondendo à nossa pesquisa. E essa semana, o que a gente tem de resultado é que, em termos de atendimento a clientes interessados em comprar imóveis, lembrando que aqui esses imóveis são os imóveis do mercado secundário, né? Então, o que a gente vê aqui é que, em termos de atendimento a novos clientes interessados em comprar imóveis, essa nova forma aqui de apresentar o nosso gráfico é uma sugestão do Nelson, né? Obrigado, Nelson. Execução do Leandro, também sugestão do Leandro. Obrigado, Leandro, do Secov. Acho que fica mais claro a gente ver o quanto essa curva das imobiliárias que viram uma redução nos atendimentos a clientes interessados em comprar imóvel reduziu desde a primeira semana que a gente fez a medição do termômetro para cá, e como a gente tem hoje um número muito parecido entre as imobiliárias que percebem ainda uma redução
as que já vêm uma estabilidade e aquelas que começam a ver um aumento no volume de atendimentos a clientes interessados em comprar imóvel. Lembra que esse é o primeiro estágio da nossa esteira de jornada de venda de imóvel. A segunda etapa da jornada, que é o agendamento de visita, o que a gente vê aqui na curva é que houve já um aumento no volume de imobiliárias que perceberam aumento na quantidade de visitas, né? Então, essas imobiliárias que na semana passada eram 21% delas que tinham visto aumento, essa semana já 33% das imobiliárias perceberam um aumento no agendamento de visita. De novo, acho que é importante a gente lembrar, nós sim estamos passando por um momento difícil, nós sim estamos passando por um momento de crise, nós não estamos comparando esses números com as semanas pré-Covid. Agora, a informação que acho que é importante é que, desde o início de toda a quarentena, né, de todas as medidas restritivas, essas curvas mostram que os índices de melhora têm sido maiores do que os índices de piora, comparando uma semana com a outra. Quando a gente olha a terceira etapa da nossa jornada de compra, que é o número de propostas, novas propostas para compra de imóvel, a gente percebe que tem aí também quase um volume muito semelhante entre imobiliárias que percebem uma estabilidade e as imobiliárias que ainda vem uma redução. Ainda tem um número pequeno de imobiliárias vendo um aumento, na nossa visão natural, porque a esteira é uma esteira por etapas, então primeiro melhora a procura, depois melhora a visita e depois então melhora a proposta para, por último, melhorar as vendas. E quando a gente fala então de venda, que é a última etapa dessa nossa jornada, o que a gente percebe é que, comparando as semanas, aumentou o percentual de empresas que viram aumento nas vendas, comparando uma semana com a outra, e, de novo, a gente percebe quase que uma igualdade entre as empresas que viram uma diminuição das vendas e as empresas que veem uma estabilidade. Interessante, quando a gente olha essa curva de venda, a primeira semana que a gente fez a medição do termômetro, vejam lá, 60% das empresas tinham visto uma redução nas vendas, comparando a primeira semana do termômetro com a semana anterior, que foi exatamente a semana que começaram as medidas restritivas, né? Então, você vê como já tem um comportamento menos agressivo em termos de piora de cenário de vendas, comparando uma semana com a outra. Quando a gente sai do mercado de venda e entra para o mercado de locação, a primeira etapa da nossa jornada é a procura de locatários para alugar imóvel, né? E a gente percebe que a procura de locatários ela está maior, né? Em 37%, desculpa, das imobiliárias que responderam e permanece igual em 36% das imobiliárias que responderam a nossa pergunta. Quando a gente olha para a segunda etapa dessa jornada, que é o número de visitas de interessados em alugar imóvel, você vê que essa semana tem quase que uma igualdade nessa pizza de respostas, né? Ou seja, mesmo percentual de empresas que perceberam um aumento, também percebeu uma estabilidade e o mesmo número percebeu uma redução, né? Ou seja, uma estabilidade no cenário, quase que um empate técnico, né? O que a gente vê nessa semana. Quando a gente passa para a terceira etapa da jornada de locação, só um minuto. Tinha fugido aqui. Quando a gente passa para a terceira etapa da jornada de locação, que é o número de propostas para alugar, né? Então, a terceira etapa é as propostas que começam a chegar, novas propostas para locação. A gente percebe que hoje 43% das imobiliárias percebem uma estabilidade, ou seja, não diminuiu, mas não aumentou o número de novas propostas. E o final da jornada da locação, que seriam as novas locações fechadas, a gente vê que hoje existe aí um número muito próximo de 30% de imobiliárias que perceberam um aumento na locação e aquelas que perceberam uma redução na locação. E aí, de novo, quando a gente olha a última etapa da jornada de locação, a gente vê que no início da medição do nosso termômetro, 50% das imobiliárias tinham visto
uma redução no número de locação, o que hoje esse número está em 33%. São indicadores melhores, são indicadores menos ruins, se a gente for comparar, mas, obviamente, quando a gente vai comparar com antes da nossa pandemia, os números estão muito abaixo do que a gente produzia. Aqui a gente vê já uma novidade, que é o percentual de inquilinos que pediram negociação de aluguel. Tá? Então, nesta semana, a resposta que a gente teve foi que 36% das carteiras das imobiliárias que responderam solicitaram uma negociação de aluguel. No residencial, praticamente 33% de desconto foi solicitado pelos inquilinos nos seus contratos de aluguel residencial. No comercial, 43% foi a média de desconto solicitado pelos clientes para o aluguel comercial, né? E a gente vê aqui, ó, que no percentual até 50% está a grande maioria das solicitações, né? E aí junto comercial e residencial, e o tempo, né, que foi concedido para essas negociações está de 0 a 3 meses. Né? Então, a gente percebe aqui 7% deu somente 1 mês, 28% 2 meses e praticamente 59% deu até 3 meses esse período de desconto. E quando a gente vai olhar para o fechamento, vamos lembrar que aquilo era a solicitação, o número de solicitação, e o que a gente tem hoje é que 33% da carteira já teve algum tipo de acordo fechado de locação. Tá? Bom, essas são as informações mais atualizadas possível, porque, para lembrar a todos, a gente fecha o termômetro na quarta-feira, divulga na quinta-feira, tá? E eu peço, então, mais uma vez, um reforço a todos para que colaborem com as respostas a esse termômetro. Passando agora aos nossos convidados, queria começar aí com o Fabrício, né, CEO da Crédito Morar, fazendo uma apresentação, aí falando um pouquinho de como ele está vendo esse momento aí do mercado, 5 minutos, porque depois, mais tarde, a gente passa para a fase de provocações do Ricardo e do Nelson. Fabrício, é com você. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui batendo esse papo com todos vocês, né? Já temos aí mais de 110 pessoas aí acompanhando o nosso bate-papo. Quero agradecer aí a presença do Bruno e a todos do Secovi pelo convite. Tá? Eu vou, enquanto eu me apresento, só vou colocar aqui os nossos dados aqui para contato, né, da Crédito Morar. Enfim, eu tenho 15 anos de experiência no mercado imobiliário, a grande maioria deles como responsável por crédito imobiliário PFPJ do Banco Santander, e vai fazer cerca de 5 meses que eu estou nesse novo desafio aqui no Grupo Brasil Brokers, na Crédito Morar. Né? Crédito Morar é hoje o maior broker de crédito de financiamento imobiliário do Brasil. A gente opera muito fortemente com o Bradesco é o nosso principal parceiro, né? E o momento de mercado, assim, é uma judiação, tudo que a gente está passando agora pela Covid. Ainda não chegou, por incrível que pareça, essa onda dos impactos, ainda ela não bateu no mercado imobiliário, na questão de financiamento, mais especificamente, mas não tem jeito, a gente não, infelizmente, não vai passar imune sobre isso. Né? A gente vinha numa batida bastante boa, né? Os números da ABCIP, que já foram divulgados do primeiro TRI desse ano, na parte de aquisição de financiamento, que é mais concentrado na pessoa física, a gente estava em ordens de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, em torno de 36%, 37%. Então, era um ano que tinha tudo para dar certo. Né? Abril foi um mês super bom para o mercado de financiamento também, por incrível que pareça, mas aí a explicação é a questão do ciclo que o produto tem. Né? É um ciclo mais longo, né? A gente tem processos que vinham já sendo tratados nas nossas carteiras, nas carteiras dos bancos, né? E foram concluídos no mês de abril. Tá? O que a gente está acompanhando a par e passo é quando que essa onda chega e vamos ver qual é a magnitude que isso vai chegar no setor de financiamentos. Porque como a gente
como a gente viu, teve um impacto bastante forte na questão de compra e venda, na questão de aluguel. A boa notícia que o Cláudio aí, e pelos indicadores acabaram de mostrar, é que vem tendo uma melhora gradativa semana a semana. A gente também vem sentindo isso nas operações dos parceiros que a gente trabalha e na própria Brasil Brokers, da qual a Crédito Morar faz parte. Então, a gente vai ver qual é o gap da piora, vai chegar aqui na parte de financiamento e depois, em quanto tempo isso volta a gente ter uma normalidade, né? A gente não sabe quanto tempo essa crise vai perdurar, mas a gente tem um cenário até agora, abril positivo. Vamos acompanhando os primeiros dias de maio, sentimos já alguma queda nas solicitações de financiamento, mas ainda nada tão expressivo. Então, acho que a boa notícia que a gente tem essa dos indicadores, que na ponta a comercialização começa a melhorar, na parte de crédito as coisas andam ainda numa certa normalidade, e no decorrer do tempo aí, eu e o Bruno, a gente vai bater um papo e falar como é que estão os apetites das instituições financeiras, dos fundos, para que tipo de produto, como é que a coisa tem, e especificar melhor esse cenário do que a gente vem passando, tá bom? Então, volto a agradecer aí o convite, tá? Deixa eu tirar aqui a telinha. Beleza, Fabrício, obrigado pela tua inicial participação. Brunão, contigo agora, 5 minutos a sua apresentação, para depois a gente iniciar o que todo mundo quer ver aqui, que são as provocações. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Nelson, Ricardo. Um alô aí para o Fabrício, meu amigo. E a ideia é continuar e reforçar um pouco do que vocês estão falando, né? A gente está num momento muito especial aí no crédito imobiliário. A gente viu o que aconteceu esse primeiro trimestre. Tivemos um crescimento aí de 30% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, a gente vem realmente num momento muito forte, como o Fabrício comentou, e a gente acha, claro, que esse negócio a gente vai sofrer algum impacto, mas na prática a gente segue um momento muito bom. Eu vou comentar isso um pouco no final. Deixa eu me apresentar antes. Eu sou o Bruno, eu sou CEO e fundador da Credit Home. A Credit Home é uma plataforma de crédito imobiliário e home equity, então a gente ajuda toda a cadeia imobiliária a buscar soluções de crédito. Então a gente tem um produto de crédito imobiliário, multibanco, a gente trabalha com todos os bancos. Aqui tem uma primeira tela, a gente também tem o nosso produto de aquisição de crédito imobiliário, a gente trabalha com a tabela Price, a gente trabalha com uma segunda opção, que é uma Price Light, que dá uma condição de o cliente só pagar juros nos primeiros 3 anos, então essa é uma condição bem legal. Eu acho que é um pouco do que está acontecendo no mercado financeiro que atende a cadeia imobiliária, é trazer opções e novidades constantemente de produtos e serviços que atendem a cadeia imobiliária. Então, na sequência, tem também um slide que eu mostro basicamente que a gente também vai explorar hoje bastante, que é uma novidade, que é o produto de home equity. A gente vai falar bastante do home equity hoje. Tem um produto de crédito com garantia imobiliária e vamos falar de um produto para troca, que é o produto de compra garantida. Especificamente, o cliente usa o home equity para uma troca de um produto. Essa é uma pequena introdução que a gente tem aí para falar um pouco da Credit Home. A gente tem uma sequência aí simples de processo para depois explicar. A gente normalmente faz simulação, análise de crédito, documentação, depois a contrato de financiamento. Então, a Credit Home, a Credit Morar, para quem não conhece, são plataformas e estruturas que ajudam o cliente e o corretor / imobiliário a buscar soluções de financiamento de uma forma mais fácil, mais simples, mais rápida, e é um custo zero. Então, esse é um pouco do resumo dessas nossas plataformas. A gente tem uma novidade hoje, Cláudio, Nelson e Ricardo, que a gente vai fazer uma doação de uma cesta básica para cada participante aqui da live que fizer um cadastro. O cadastro está no próximo slide, ou quem fizer um cadastro aí no nosso, na live.credithome.com.br, ou quem pegar o QR Code que está aí no próximo slide, que basicamente busca informação de cadastro teu. Então, isso é uma ação social nossa, a gente está sensibilizado aí com o momento
e a ideia é traçar um pouco e passar um pouco dessa sensibilização para os participantes aqui da live. Então, cada cadastro vai gerar a doação de uma cesta básica, tá? Eu vou falar rapidamente do cenário para a gente entrar em perguntas e respostas e muito otimista com o que aconteceu ontem. E para quem não acompanhou, a gente teve uma reunião do Copom e uma queda da Selic bastante significativa, na minha visão, me surpreendeu. A gente chegou a uma Selic de 3% e a gente tem uma perspectiva dessa Selic cair ainda mais, podendo chegar a 2,5% ou até perto de 2%. Essa é uma notícia espetacular para o mercado imobiliário. O impacto da redução da taxa de juros é um impacto que traz um benefício direto para toda a cadeia, não só para o tomador de empréstimo, para o corretor, para as imobiliárias e para as incorporadoras. Então, a gente está num momento tão difícil que eu queria reforçar essa notícia realmente muito boa. Queria falar mais duas coisas rápidas. O Google fez um trabalho que ele mostra um pouco de como é que a busca por palavras-chave está se disseminando um pouco nesse período desde o início da pandemia. O crédito imobiliário teve um crescimento de 38% na segunda quinzena aí de abril, mostrando que a busca por crédito imobiliário está subindo, uma notícia boa. Eu acho que a gente sai da fase 1 da pandemia, que é a fase do recesso e do medo, para uma fase 2, que é começar a abrir a janela, começar aos poucos a olhar para o futuro. Então, essa acho que é uma notícia muito legal, nem todo mundo, não sei se conhece. O Google soltou um outro adendo que a gente vai explorar quando a gente fala de home equity, que é a busca por crédito de pessoa física e de pequenas e médias empresas dobrou. Então, assim, mais um ponto que a gente tem que ficar atento, e a gente tem soluções que vão ajudar a dar liquidez para várias entidades, assim, pequenas e médias empresas, proprietários de imóveis como um todo. A gente vai, eu e o Fabrício vamos explorar um pouco isso durante a palestra, que é um pouco do home equity. E, por último, o estudo da McKinsey, que mostrou um pouco o que aconteceu na China, que já recomeçou a abertura e está reacionando um pouco a economia. A China está com um patamar de praticamente 90% na dinâmica da real estate atualmente, depois da abertura. Quer dizer, ela voltou praticamente ao patamar que tinha antes da pandemia. Então, são algumas sinalizações do que a gente vai ver pela frente, do que está acontecendo aí no mercado e do que a gente entende que vale a pena dividir com vocês. Obrigado, Cláudio. Vamos seguir aí para perguntas e respostas, tá? Você tá no mudo, Cláudio. Microfone, Cláudio. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fabrício. Acho que as informações que vocês dois trouxeram nesse início reforçam ainda mais o espírito da nossa live. A gente tem aqui o objetivo de ajudar a nossa rede de imobiliárias, a nossa rede de corretores, os nossos associados do Secov, com informações, com dados de qualidade, com precisão e, obviamente, que possam auxiliar todos nas suas tomadas de decisão nesse momento difícil. Mas vamos partir aí para o que interessa, que é, Ricardo, por favor, hoje é contigo, ajudar aí a mediar, junto com o Nelson, as provocações ao Fabrício e ao Bruno, para ajudar ainda mais os nossos ouvintes. Vamos lá, Paixão? Obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos. Mais uma semaninha se passou, estamos aqui de volta. E agora vamos para as provocações, para o Fabrício e para o Bruno. Deixa eu aproveitar o gancho que o Bruno deu, da queda que surpreendeu a todos, né, Bruno? Da Selic. O pessoal achava que a gente já estava no vale, ou seja, não reduziria-se mais as taxas. E isso naturalmente vai trazer um impacto positivo. De cada 10 especialistas do mercado imobiliário, 10 falam que o crédito é um grande impulsionador das vendas. E só que a gente está vivendo um momento de pandemia. Se de um lado a gente sabe que o crédito é um impulsionador do mercado imobiliário, a gente sabe também que os efeitos da pandemia, como diminuição de renda, insegurança, incerteza financeira e econômica, e até o desemprego, podem brigar com esse cenário positivo da redução nas taxas de juros e, consequentemente, nos financiamentos na compra de imóvel com financiamento. Então, acho que vale a gente refletir um pouquinho
a força que realmente tem os juros, essa queda dos juros, diante desses efeitos da pandemia. E a gente vai poder discutir um pouquinho isso hoje, junto com a apresentação dos produtos que vocês têm, que vocês vão poder mostrar para a gente. Outro ponto também que é fundamental, além dos juros no mercado imobiliário, é o déficit habitacional. Existe efetivamente um déficit habitacional. Não só esse déficit habitacional existe, como também o comportamento do consumidor vai continuar. Então, a gente vai ter pessoas estudando, tendo filhos, casando e, e acima de tudo, com essa convivência intensa, divorciando também, né? Afinal, no mercado imobiliário, vale, né? O divórcio vende um e compra dois. Então, a gente continua tendo essa dinâmica, pessoas vivendo com filhos, casando, divorciando e precisando do imóvel. Em que momento e agora eu vou direcionar a minha pergunta para o Fabrício, em que momento vocês acreditam que o financiamento, os juros baixos, podem ajudar na compra de imóvel? Ele se limita só à compra? Esses juros baixos, eles podem ajudar o mercado imobiliário de outras maneiras, com outros produtos? Que tipo de produtos vocês podem apresentar, além do tradicional financiamento para a compra de um imóvel? Vocês têm no portfólio de vocês outros tipos de produtos que podem ajudar na dinâmica do nosso mercado imobiliário, trazendo mais pujança? Fabrício, com você. Bom, vamos lá. Eu acho que realmente foi um movimento bem inesperado, um corte de 75 bips na Selic que a gente viu ontem, tá? Para ser bem sincero, eu não tenho tanta certeza se isso vai ser um impacto positivo em termos das taxas de juros que os bancos hoje já oferecem para os consumidores finais. Elas já estão nos menores patamares históricos que a gente viu há muito tempo, né? E eu acho que a boa notícia, se podemos dizer assim, que a gente tem desse lado dessa crise que a gente está vivendo da pandemia, né, é que ela não é estrutural como a gente teve nos últimos anos, né? E se a gente olhar e se basear com as últimas crises que a gente teve, pessoa física mais impactada nos últimos 2 anos no mercado imobiliário, se a gente for olhar o comportamento do que foi fatos relevantes para a gente ter a crise no passado, eu diria que são 2 grandes pilares, né, que a gente tem no mercado. Um primeiro pilar é a taxa de desemprego. Essa afeta de 2 formas todo o processo nosso de comercialização de imóvel, em consequência, os seus financiamentos, né? Porque a taxa de desemprego subindo não só tira aqueles que perderam o emprego de fazer uma transação, mas aqueles que estão empregados mexe no índice de confiança, né? Então, a pessoa que está empregada, que ainda não aconteceu nada com ela, ela vê a taxa de desemprego subindo, começa a ter amigos, pessoas do lado que começam, infelizmente, a perder emprego, a taxa de confiança dela cai e ela adia um processo de troca de imóvel, compra e tudo mais, né? Então, a gente tem que acompanhar muito de perto quais são os efeitos que vai ter nesses 2 indicadores que a gente vem tendo com a pandemia, né? Do lado dos bancos, né, de até quem há poucos meses atrás estava do outro lado da cadeira, acompanha basicamente as 2 coisas. É fato que quando a gente abaixa 0,75 da Selic, como teve ontem, que o custo do funding, majoritariamente, que existe hoje no crédito imobiliário, que é a poupança, esse custo do produto poupança ele fica mais baixo, né? Porque desde que a Selic baixou de patamares de 8,5% ao ano, a poupança ela é remunerada com 70% da Selic. Então, caiu, a poupança vai cair mais também, né? Então, a remuneração da poupança cai e o custo do dinheiro fica mais barato. Só que a gente tem um descasamento hoje no mercado brasileiro, e sempre foi assim, onde a gente pega um dinheiro, né, que é a poupança, que tem liquidez diária,
e a gente pega esse dinheiro que tem liquidez diária e empresta a 35 anos, no máximo, 30, 35 anos de empréstimo. Então, você tem um descasamento de prazo muito grande. Então, o maior fator que a gente tem que olhar para determinar se vai ter um espaço para as instituições financeiras baixarem as taxas para o cliente na ponta é o que a gente chama de curva de juros futura, né? Tudo bem, a taxa spot hoje, ela baixou de 3,75 para 3. Mas qual é a perspectiva do mercado para a taxa de juros, para essa mesma taxa Selic nos próximos 5, 10 anos, né? Se essa expectativa também cai, aí sim eu acredito que abre espaço para que os bancos se preparem, poderiam se preparar para fazer uma retomada de uma redução maior do que a gente já vem vivendo. Do outro lado, esse é um momento complicado, porque os bancos estão olhando a questão também de desemprego, da atividade econômica e começar a olhar a inadimplência, né? Se esses indicadores começarem a subir, o que a gente vai ver, a gente vai ter menos vontade das instituições financeiras num cenário de piora de inadimplência de querer fomentar o produto. Então, a gente pode começar a ver uma torneira de crédito de aprovação ficar mais dura, né? Passar pessoas que hoje, numa normalidade, estavam passando e tendo seu crédito aprovado, pode ser que num cenário próximo, dependendo do tamanho dessa pandemia, pode ser que os bancos comecem a não aprovar tanto quanto vinha aprovando, né? Então, se isso acontecer, o incentivo que as instituições financeiras teriam de baixar a taxa de juros para trazer mais gente para o jogo, porque a cada um ponto que você mexe na taxa de juros, você bota muita gente no jogo com potencial de renda para financiar, né? Então, se esse cenário duro começar a acontecer, vai ser, infelizmente, mais um motivo para os bancos não buscarem uma taxa de juros, porque, no final das contas, eles vão querer diminuir um pouco o risco, diminuir a capacidade de financiar. Hoje, até o momento, com as instituições que a Crédito Morar trabalha, a gente não está vendo esse movimento. O apetite dos bancos ainda não sofreram nenhum impacto negativo. Pelo contrário, a competição, eu e o Bruno estamos aí há muito tempo nessa jornada, mas a competição está cada vez mais forte, nunca teve tão forte nas instituições, principalmente nas privadas. A gente tem, nos últimos tempos, esse cenário agora, uma dinâmica que a gente nunca viu, que é uma dinâmica onde a Caixa Econômica Federal não é tão ainda relevante como foi no passado, né? A gente tem um histórico da Caixa Econômica tendo 55% de tudo que se fazia de financiamento imobiliário, e aí eu estou falando só do nosso mundo aqui de SBPE, fora Minha Casa Minha Vida, né? Hoje, os bancos privados somados, eles suplantam a Caixa Econômica Federal. Então, essa distância entre Caixa e bancos privados nunca teve tão curta. Então, a competitividade do mercado, o apetite dos bancos, eu ainda não senti nenhum impacto. Indo para o restante da tua pergunta de produtos, né, eu acho que esse cenário que a gente vinha vivendo era um cenário muito bom para o lado do consumidor. Porque, apesar, né, a vida inteira, a gente teve pouca competição no mercado de financiamento por causa da proteção da barreira do funding, né, do dinheiro. O dinheiro de poupança sempre foi o dinheiro mais barato disponível e tem uma lei de direcionamento que faça que esse dinheiro chegue no crédito imobiliário, né? Com a taxa de juros que a gente está vendo agora, com inflação controlada, o que começa a aparecer? Começa a aparecer, como o Bruno bem colocou e a Credit Home tem, bastante fundos, estruturas de fundos querendo competir por esse setor, né? Criando alternativas que não só dos bancos tradicionais, mas de oferta de produto, que começou muito com o Home Equity e agora a gente já estava vendo também para o financiamento de aquisição, aonde tem uma tecnologia embarcada diferente, tem uma experiência do cliente diferente, tem flexibilidade de produtos de forma diferente. Então, a gente estava começando a ter a experiência de ter um painel de escolha muito mais vasto, né? Infelizmente, aí o Bruno depois pode falar um pouco mais, eu já vejo que nesse mercado, nesse cenário de bastante volatilidade, o apetite também desses fundos, esses já diminuíram, né? Dos bancos ainda não, mas os fundos que estavam entrando nesse mercado, seja para home equity,
seja para financiamento de aquisição, isso já diminuiu. O que a gente tem hoje na Crédito Morar, que a gente vem implantando com as imobiliárias parceiras? A gente começou só com as nossas lojas do Grupo Brasil Brokers e agora já expandimos para todas, é a antecipação de uma venda, né? Tem uma dinâmica toda, e a gente vai falar um pouco mais de Home Equity mais para frente, mas o Home Equity é um produto não tão difundido ainda no Brasil, né? Tem ainda, as pessoas pouco conhecem, tem uma questão cultural ainda no país para alavancar esse volume, mas nas imobiliárias, que a gente nunca imaginava que poderia ser um local para a geração de Home Equity, a gente introduziu um conceito que muitas das vezes chega um cliente numa imobiliária com muita pressa de vender, porque tem uma necessidade urgente para atender, né? Então, preciso vender rápido o meu imóvel e tudo mais. A gente criou o Imóvel Cash na Brasil Brokers e na Crédito Morar, aonde a gente, o cliente entrega o imóvel, deixa o imóvel vendendo na imobiliária, a gente antecipa até 40% do valor da venda do imóvel para o cliente sanar as urgências mais latentes que ele possui e dá tempo para a imobiliária trabalhar melhor a venda desse imóvel, sem ter que queimar o produto no mercado e tendo esse tempo para conseguir comercializar da melhor maneira. Então, esse é um produto que vem se encaixando muito bem com as nossas imobiliárias que trabalham conosco na Crédito Morar, e essa é uma diferença da utilização do Home Equity para um fim específico, né? E nesse momento de pandemia, a gente está muito focado em ofertar para os nossos clientes, para os proprietários de imóveis alugados que têm a sua gestão de condomínio, a gestão do aluguel conosco, uma linha de emergência para esse momento onde todas as rendas caem, né? Infelizmente, os dados mostram que cerca de 75% das famílias brasileiras não têm reserva de emergência para passar um período como esse, onde está muitas cidades agora começando o lockdown, as atividades econômicas caindo. Então, você imagina aquele microempresário que tem um restaurante, uma lanchonete, foi muito impactado. E o melhor produto de alavancagem financeira para este momento de crise que a gente está vendo é sim o Home Equity, é sim o Imóvel Cash, porque você tem um prazo muito longo, né? Você pode ter até 20 anos para pagar, é a menor taxa de juros de alavancagem financeira de qualquer produto no mercado financeiro, é a do Home Equity, né? Nesse momento. E a gente tem parceiros provedores de crédito que provém até 6 meses de carência para você começar a fazer o pagamento da primeira parcela. Então, a gente também está fomentando muito esse produto hoje na Crédito Morar, porque acho que é o produto que melhor atende quem estiver passando por sacrifícios e problemas no momento de pandemia. Tá bom? Boa. Deixa eu pegar a carona no Fabrício, só para complementar especificamente desse tema, né? Eu endosso o que ele falou, e para trazer um pouco para a realidade de você, ouvinte, você corretor, imobiliária que está aí, o impacto do que foi essa queda de juros até hoje, né? O financiamento de R$200 mil em 2016 tinha uma parcela de R$2.550. Esse mesmo financiamento, hoje, tem uma parcela de R$1.500. Essa queda de R$1.000 no financiamento de 200 mil traz um impacto gigante, porque insere milhões de famílias no mercado que estavam impossibilitadas de tomar crédito, consequentemente, tomar imóvel. Bruno, você desligou sem querer o microfone. Você ficou no mute. De fato, isso traz um benefício direto para a cadeia inteira. Concordo com o Fabrício, no curto prazo, a gente não deve ter alterações nas taxas de juros dos bancos, pelos motivos que ele falou. A curva de juros longa está alta, subiu muito, mas a gente, com uma queda adicional da Selic, que pode acontecer, indo para 2,5, até abaixo de 2,5, a gente acha que aumenta a possibilidade de uma queda no crédito imobiliário. Mas qual que é a minha sugestão para você que está ouvindo? Não espera. Assim, a gente está muito perto do vale de taxa de juros no crédito imobiliário no Brasil.
ou a gente já está no vale. A maioria dos bancos ampliou a validade da carta de crédito de 3 para 4 meses. Então, aproveita o momento que a gente tem uma taxa de juros muito baixa, que o funil de crédito ainda não apertou e que, de fato, a carta de crédito vale 4 meses para inserir o teu cliente ou você no mercado e garantir essa carta de crédito, mesmo se você for usar ela daqui 2, 3 meses. Então, acho que é um recado adicional aí, já que vocês estavam falando do tema de juros, que eu acho que era importante. É isso mesmo, assim, porque às vezes, né, aquela pessoa que estava perto de tomar a decisão de fazer uma transação imobiliária, ela olha esse cenário de pandemia e fala assim, eu vou esperar porque com essa crise o cara que está vendendo imóvel vai ter que baixar o preço. Não, o risco é muito alto do nosso cliente fazer isso, porque nada garante que o crédito dele ele vai conseguir ter acesso se ele deixar lá para frente, né? Se a taxa de juros vai continuar dessa maneira, né? Então, assim, um mix de oportunidades, né, de custo de taxa de juros nesse momento, vis-à-vis alguém que possa ter uma negociação melhor por conta da pandemia em termos da negociação do imóvel. Se a pessoa realmente está querendo fazer a transação, eu vejo uma janela de oportunidade ainda muito boa para que isso aconteça nas melhores condições possíveis, tá? Como o Bruno bem colocou. Obrigado, Fabrício. Só uma questão de ordem aqui. Um dos ouvintes nos alertou que na apresentação do Fabrício o telefone não estava chamando. Depois, se você puder dar uma olhadinha, Fabrício, se realmente ele não está chamando ou se ele está errado. Aí, se você puder mandar no chat para as pessoas, aí já fica o telefone atualizado. Legal? Nelson, vou passar. Eu tenho aqui mais algumas perguntas. O pessoal está usando o chat, está usando também o perguntas e respostas, o quadrinho de perguntas e respostas. O Gabriel, aqui da Next Homes, nos bombou já com 4 perguntas extremamente pertinentes, mas provavelmente essas perguntas aí estão no escopo do Nelson. Fica só a deixa aqui, que a gente está falando que a taxa de juros diminuiu muito do crédito imobiliário, só que, paralelamente, entra uma nova preocupação, até diante da pandemia, e a pergunta é, a régua também subiu? Ou seja, os bancos, as instituições estão mais criteriosas na concessão do crédito, tornando o acesso ao crédito barato mais difícil? Fica essa reflexão aí também. A palavra é sua, Nelson. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Fabrício e Bruno, por terem aceito o nosso convite. Obrigado aos colegas que eu vi na lista aqui, de mais de 130 pessoas que estão nos acompanhando, mais uma quinta-feira. Hoje eu estou meio manco aqui, porque meu computador resolveu funcionar só a caixinha, o microfone não. Então, eu falo pelo celular e escuto pelo computador. Ficou até divertido. Eu estou lendo as perguntas aqui do Gabriel e outras mais, e tinha umas minhas aqui que eu fui anotando. Como o Fabrício já fez uma explanação ampla em relação ao mercado, funding e tal, eu vou fazer uma pergunta para o Bruno, mais direcionada ao dia a dia do corretor. Além do Home Equity, ou seja, além desse financiamento que a pessoa pode dar em garantia ao seu próprio imóvel, que outras modalidades de financiamento, Bruno, a gente poderia ter como um produto para o corretor facilitar o seu processo de venda de imóvel? E quanto tempo está levando aí, mais ou menos, com toda a documentação em ordem, com tudo isso funcionando direitinho, quanto tempo está levando para o cliente ter acesso ao crédito, ter a liberação do dinheiro? Acho que isso é uma coisa importante, até para o corretor também, entender que muitas vezes na demonstração de um imóvel, às vezes o cliente, o desejo sempre é mais do que aquilo que a gente pode pagar, né? Isso é inerente ao ser humano. E o financiamento vem exatamente aí, quer dizer, muitas vezes eu pego um cliente, mostro um produto melhor e com essa redução de taxa de juros, esse próprio exemplo do Bruno, uma prestação de 2.500 reduz para 1.500. 1.500 é o valor de um condomínio. E muitas vezes os 200 mil a mais na compra de um imóvel faz uma bruta diferença na qualidade do imóvel. Então, dá umas dicas aí, Bruno, para o corretor, para a turma que está nos acompanhando, como é que eles podem fazer para usar a ferramenta crédito para vender mais e
obviamente, vender até produtos melhores para os consumidores. Ô, Nelson, eu sou um entusiasta de que o profissional do mercado imobiliário, o corretor, também tem que ser um consultor financeiro. Eu falo isso há mais de 10 anos. Não dá para desatrelar essas coisas. O Brasil vai sair de uma situação, um país com 5, 6 bancos, para um país com dezenas, uma multiplicidade de produtos e oportunidades muito grande para o corretor conseguir entender e escolher onde aplicar e o que aplicar em cada situação. Então, é fundamental para você que trabalha no mercado imobiliário entender um pouco isso que o Nelson falou, quais são as opções, o que existe nessa prateleira de produtos financeiros, né, para o mercado imobiliário. Então, vou inverter um pouco, vou pensar na posição do corretor. O corretor tem à disposição os produtos para aquisição, né, para o cliente que está buscando uma compra, um crédito imobiliário, e aí a gente tem N opções. A gente tinha até pouco tempo atrás basicamente uma opção só que o banco oferecia, que é um pagamento via saque, que é o sistema de amortização constante, que a parcela é decrescente, os juros era dado aí pelo mercado e o contrato era basicamente, a condição era basicamente a mesma de todos os bancos. Hoje, para aquisição, a gente já tem outras opções. A gente tem a tabela Price, que traz uma parcela inicial mais ou menos 20% abaixo da saque, então permite com que uma parcela de clientes consiga comprometer, em cima do comprometimento de renda dele, consiga ter um valor maior na aprovação do crédito. Então, esse é um mecanismo. E isso é fundamental para uma parcela de clientes que tem um comprometimento mais alto. A gente, como eu falei no início, a Credit Home tem um produto que é o Price Light, para respeitar o início do processo de compra, que o cliente normalmente está muito ferido financeiramente, né? Então, ele tem uma parcela menor nos 3 primeiros anos. A gente tem produtos atrelados à TR e a gente tem produtos atrelados ao IPCA. E aí, o IPCA é o índice de inflação, isso é um mecanismo interessante que vai trazer uma nova forma de funding para o mercado. Então, isso é super bacana para o mercado financeiro e para o mercado imobiliário. A perspectiva de IPCA para esse ano, para o ano que vem, é muito baixa. É um IPCA abaixo de 3%, deve rodar entre 1,5% e 2,5%. Então, também é uma opção para o cliente. Eu sempre sugiro o IPCA para um cliente mais consciente, para um cliente que, eventualmente, entre o curto e o médio prazo, tem capacidade de amortização, porque ele consegue derrubar qualquer risco que no futuro, no longo prazo, possa existir. Mas é uma opção adicional ao corretor oferecer para o cliente. Falando de aquisição, vamos falar agora de troca, né? O cliente tem uma situação que é super corriqueira, que é ele precisa vender o imóvel para comprar um novo. Aposto que todo corretor de imóveis tem um desse cliente no bolso. É o famoso precisa vender para comprar. A gente também tem situações e produtos financeiros para isso, que envolvem o home equity. Então, a gente pegou o home equity, customizou o home equity para construir um produto para o mercado imobiliário. O compra garantida é um produto que você, se não quer dar a entrada do imóvel que você está comprando ou não tem os recursos da entrada, você consegue usar até 40% do valor do seu imóvel para dar entrada no imóvel futuro, financiar com qualquer instituição financeira. E esse imóvel que você faz o home equity, você tem 3 anos para vender. Nesses 3 anos, você vai só pagar 20% da PMT, da parcela desse home equity, até você vender o imóvel. Então, é como se fosse um empréstimo ponte para você conseguir comprar um imóvel futuro e fazer uma venda de qualidade. Quer dizer, fazer uma venda a valor de mercado, que demore 1 ano, que demore 1 ano e meio, a gente estende até 36 meses, como um mecanismo de facilitar essa troca, de facilitar esse cliente que precisa vender para comprar. Lembrando, presta atenção, corretor de imóveis, numa situação dessa, você tem a remuneração da venda do imóvel futuro, a comissão do financiamento do imóvel futuro que está sendo transacionado e a comissão do financiamento do home equity atual dele no imóvel dele atual. São 3 formas de você ser remunerado numa transação que é uma troca. Só para você entender que oportunidade importante e relevante é essa. Vamos para mais uma oportunidade. O cliente precisa fazer uma reforma. O Nelson, o Cláudio, o Ricardo, tem um novo morar pintando aí, né? Tem uma nova maneira de olhar a moradia, tem uma nova maneira de pensar na tua habitação.
todo mundo enclausurado em casa, gerou uma reflexão de necessidade de melhorar a condição de vida na moradia atual. O que acontece? Tem muita gente querendo reformar o imóvel, estruturar o imóvel para ele acomodar melhor os filhos, 2 escritórios, marido e esposa. E a gente, através do Home Equity, tem uma linha de crédito para isso. Você pode tomar um empréstimo de 15 até 20 anos, num juros muito baixo, como a gente já comentou aqui, ao redor de 1%, gira entre 1% e 1,25%, para você fazer uma reforma estrutural que você precisa. Pode ser uma reforma de R$50 mil, pode ser uma reforma de R$500 mil. Mais uma oportunidade para o corretor que tem contato com a sua base de clientes oferecer. E mais um ponto que eu queria reforçar, corretor captador. Você que está captando imóveis aí no mercado, que tem contato com os proprietários. Uma parcela importante, a gente tem um cálculo aí na faixa de 1/3 dos proprietários de imóvel que colocam o seu imóvel à venda, no fundo eles não querem vender imóvel, eles estão precisando de dinheiro. Então, nada melhor nesse momento do que a gente ajudar esse cara a entregar uma linha de crédito, às vezes nem é tão alta, às vezes é 10% do LTV do imóvel, para ajudar esse cara financiar a necessidade que ele tenha, para que ele consiga atender uma necessidade específica e depois ele vende o imóvel dele com calma ou, eventualmente, ele nem vende o imóvel. O fato é que a necessidade básica, muitas vezes, desse cliente é o recurso financeiro e não necessariamente a venda. Então, está aí mais uma oportunidade, que é a gente olhar um pouco para esse cliente que está querendo fazer um levantamento de recurso. E para fechar, a gente vê hoje na Credit Home algumas personas entrando no mercado, né? A gente vê esse cliente que está querendo reformar, a gente vê esse cliente que está querendo trocar. O cara percebeu que precisa de uma moradia melhor, o cara quer ir para uma cobertura, o cara quer ir para uma casa. Então, acho que muita atenção aí para os corretores nessa oferta de produtos específicas para cada necessidade do cliente. E pintou e reforçou um cliente que já existia, voltou a vir um cliente que é o cliente investidor. Taxa de juros baixa, a diversificação é algo que tem se falado muito. O susto que alguns clientes tomaram com o mercado financeiro foi bastante grande. Então, esse cliente voltou forte para o mercado imobiliário. Então, corretores imobiliários, fiquem atentos, que a gente já percebeu esse cliente fazendo aquisição para uma revenda, fazendo aquisição para locação, indo buscar imóvel comercial. É um cliente que veio para ficar, e eu acho que a diversificação de portfólio financeiro vai acontecer de fato agora, com o risco que existe aí no próximo ano e que aconteceu basicamente esses últimos meses. Então, acho que a ideia aqui foi dar um pouco desse resumo das oportunidades em aquisição, crédito imobiliário, em troca, no home equity, para o corretor tentar se posicionar e tentar, de fato, conseguir se alavancar e usar o instrumento, o produto financeiro a serviço dessa cadeia imobiliária. Obrigado, Bruno. Obrigado. Vamos pegar agora aí, Ricardo. Pega as perguntas que a gente tem para dar uma aquecida aí no Fabrício e no Legal. Bruno. Bom, eu vou continuar com aquela provocação que eu fiz quando eu terminei. Inclusive, essa provocação aqui também veio de uma ouvinte nossa, da Joana Vitali, em que, apesar dos juros, das taxas de juros estarem mais baixos, como é que está a régua? Como é que está a política de aprovação das instituições? Eu quero começar ouvindo o Fabrício e depois o Bruno. Como é que está essa política de aprovação? Ela piorou, melhorou, se manteve? Eu acho que, reforçando que a Joana também, até um abraço para a Joana, foi companheira nossa lá atrás, trabalhamos na mesma instituição bem no passado, hoje está trabalhando com o Bruno na Credit Home, um abraço para ela, faz tempo que não nos vemos. Eu acho que o tema aqui hoje, a régua, o apetite das instituições financeiras está bastante alto, né? O nível de aprovação hoje que a gente tem de cada 10 solicitações que chegam na Credit Morar, hoje perto de 8 a gente aprova. É um número altíssimo, se a gente for acompanhar toda a trajetória que a gente tem de mercado imobiliário, né? Eu volto a dizer, eu não vejo ainda um arrefecimento desse apetite pelas grandes instituições financeiras, tá bom? Os bancos de varejo ainda não sinalizaram nenhum movimento. Acho que está todo mundo ainda apalpando para ver
qual vai ser o impacto disso. Por isso que eu acho que esses dois indicadores, quando começarem a sair com mais tempo, que é o desemprego e o índice de confiança do consumidor, eles sim podem dar algum indício que isso pode vir a acontecer, né? Ainda não aconteceu, mas quanto mais tempo a gente ficar nessa depressão da atividade econômica, mais chances teremos das grandes instituições, sim, fazerem um aperto na sua regra de crédito, né? Então, assim, não descarto sobremaneira que nos próximos dias, nos próximos meses, a gente passe a começar a sentir esse aperto na aprovação de crédito das instituições financeiras, tá? Agora tem uma outra parte do mercado que eu tinha comentado, que é uma parte nova, que o Bruno tem isso como produto próprio na Credit Home, e ele pode explicar melhor. O que eu vejo, eu não sei se é o caso da Credit Home, mas o que eu vejo é que essas startups, dessas fintechs, que começaram a entregar recursos próprios para produtos, com todas essas novidades que foi bem mencionada, essas sim já apertaram. Por quê? Porque não tem o colchão financeiro que grandes instituições dos bancos têm para aguentar uma possível inadimplência nas suas carteiras. Então, a gente trabalha na Cred Morar com algumas fintechs provedoras desse crédito, e o que a gente viu até agora foi, sim, algumas fechando completamente a admissão da carteira, não estão mais fazendo financiamento, e outras subiram a régua de uma maneira bastante significativa. Não sei se é o caso do Bruno, o Bruno pode explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo lá no produto dele, mas hoje o cenário grandes instituições de varejo ainda não mudaram. Quanto mais essa pandemia durar, eu acho que a chance de mudarem, ficarem mais restritivas é muito maior. E no caso das fintechs, dos fundos que estão provendo novos produtos no mercado, esses sim já tiveram um impacto bastante grande nas suas admissões, tá? Legal. Eu concordo com a visão do Fabrício e eu vejo também, no curto prazo, pelas estatísticas de aprovação, praticamente nenhuma alteração no grau de aprovação dos bancos que a gente opera, no volume que a gente opera. Mas eu tenho basicamente certeza de que em algum momento esse ajuste vai vir. Não acho que vai ser um ajuste muito forte, mas vai ser ajustado. Eu acho que não tem como não ter nenhuma afetação na inadimplência, e isso vai acabar afetando um pouco a régua de crédito. Obviamente, um fator relevante é que a qualidade do cliente que chega, tendência a gente ter uma degradação em função do que está acontecendo na renda, em função do aumento do índice de desemprego. Naturalmente, a gente deve ter uma qualidade um pouco pior a média do cliente que entra. Aí, voltando a falar dos fundings, o Fabrício comentou aí da questão do funding, ainda bem a gente, como instituição, a Credit Home, não parou de operar o fundo próprio em nenhum momento, tanto para o crédito imobiliário quanto para o home equity. E aí, sendo o mais transparente possível, a gente sabe, a gente fica preocupado, sim, com esse aumento de inadimplência. Então, o cuidado, o zelo na análise de crédito, em ajustar o algoritmo, sim, aconteceu. Nosso índice de aprovação mudou muito pouco, mas a gente está tendo um cuidado adicional em relação à entrada de novos clientes, tanto na aquisição quanto no home equity, mas a gente segue operando. O Fabrício tem razão que uma boa parte, eu diria que talvez metade das startups que estavam trabalhando nesse segmento deram uma parada. Algumas estão voltando, outras a gente não sabe, principalmente para conseguir fazer a leitura. A leitura de dois parâmetros que a gente já falou aqui, a leitura da inadimplência, que é muito séria, que afeta de fato drasticamente o resultado, e a leitura da curva de juros. Então, esses são os dois fatores que afetam a precificação, quer dizer, que taxa que eu entrego, e, obviamente, o economics do produto em função da inadimplência. Então, acho que agora, a partir de maio, junho, com a leitura um pouco mais adequada desse cenário, eu acho que, aos poucos, essas startups começam a voltar. A notícia boa é que tem várias funcionando, a Credit Home segue ativa aí no crédito imobiliário para aquisição e no home equity, e a expectativa no médio prazo do mercado como um todo, na média, é de ter um nível de aprovação um pouco menor.
por isso que a gente falou, pelo aumento da régua de crédito e pela degradação, pela piora na qualidade média desse cliente que está entrando. Faz parte. Por isso o reforço que eu falei no início do call, de você corretor, você imobiliária, que tem clientes no pipeline, se antecipem a esse movimento e façam um processo massivo de aprovação, de pré-aprovação dos clientes, de liberação das cartas de crédito. Mesmo se esse cara está pensando em comprar no segundo semestre, as cartas de crédito estão com uma validade maior, então acho que é algo que de fato vale a pena a gente investir como mercado imobiliário e garantir um pouco desse carimbo de aprovação de crédito para a base de clientes de vocês. Tá? Obrigado, Bruno. Obrigado, Fabrício. Eu tenho duas perguntas rápidas aqui. Você ia fazer alguma pergunta, Nelson? Eu ia falar dos 3%, mas pode falar. Tá, são duas perguntinhas rápidas, eu já te passo aqui, que são dos ouvintes. Eu tenho uma pergunta da Pamela, que é de bate-pronto. Eu tenho uma para o Fabrício e uma para o Bruno. Essa aqui, vamos ver qual dos dois quer responder. Para fazer o home equity, o imóvel do cliente teria que estar quitado? Sim ou não? Fabrício? Não. Pinga fogo. Ótimo. Não precisa. Então, não precisa, certo? Então, mesmo que haja uma hipoteca, uma alienação fiduciária, é possível fazer... Faz um processo que é conhecido no mercado como interveniente quitante, né? Aquele que tem a garantia, ele recebe, baixa a dívida e passa o direito à propriedade de um para o outro. Tudo esse ato é concomitante no registro do cartório de imóveis. Legal. E agora vem essa daqui do Gabriel, da Next Homes, que ele fala que a Caixa Econômica Federal, ela soltou uma linha para financiamentos novos, onde há uma carência de 6 meses para o pagamento dos financiamentos novos. As instituições privadas estão pensando em seguir nesse sentido? Vocês têm algum produto que dá essa carência inicial do pagamento da primeira parcela? Bruno, olha, Fabrício, Ricardo, sim. Pelo que eu tenho conversado, os bancos os privados estão estudando essa possibilidade de carência. Acho que tem bastante chance de, não sei se todos, mas alguns bancos aderirem à carência principal. E isso deve acontecer relativamente rápido, em função do momento que a gente está passando. A gente tem a carência de 3 meses hoje no home equity, então é específico para o home equity, já está vigente. E eu acredito que outros bancos vão aderir sim, tá? Eu tenho, então, só para complementar, eu concordo com o Bruno, eu acho que no home equity esse movimento é mais factível e em função do que a gente chama de LTV, né, o percentual do financiamento que você dá no valor da garantia, para o mercado de aquisição, que é o que a Caixa fez para os imóveis novos somente, né? Lembrando que imóvel usado não tem essa prerrogativa na Caixa, é só os novos. Eu acho que a chance de grandes bancos de varejo fazerem isso é menor, porque o índice de percentual de financiamento é muito maior. Então, quando você fica 6 meses, não é que você está de graça esses 6 meses. Os juros que você não pagou vai se acumulando no saldo devedor, né? Então, como tem uma barreira que a boa prática de riscos segue, que é 80% de LTV, né? Acima disso, seu risco de inadimplência ele sobe bastante. Então, acho que vai ser mais difícil a gente ter essa cópia pelos bancos de varejo para aquisição, mas eu acho que no home equity é bastante factível, sim. Ricardo, obrigado, Fabrício. Ricardo, temos mais uma provocação aí para cada um, para a gente não extrapolar o nosso horário aí de 5h10. Legal, manda lá, Nelson. 2 em 1. Uma das perguntas é se essa redução da Selic para 3% vai gerar ainda reduções maiores nas taxas aí dos bancos em termos de financiamento. E tem uma pergunta interessante, bacana: que tipo de marketing vocês sugeririam os corretores fazerem em cima dessa questão dos financiamentos para ajudar também, seja na captação, seja na comercialização de imóvel? A gente falou um pouco eu e o Fabrício exploramos um pouco essa questão da Selic. A gente tem, acho que, uma visão parecida. A gente acha que no curto prazo a gente não deve ter alteração
nas taxas de juros praticadas pelos principais bancos no crédito imobiliário, mas eu reforcei que com a queda contínua da Selic, que na minha opinião pode chegar a 2,5 até abaixo de 2,5, e aí isso durante esse ano, aí sim, se essa queda continuar, em algum momento desse ano, tem alguma possibilidade de redução adicional, tá? Mas no curto prazo, a minha visão é que não. Sobre essa história do marketing, é uma pergunta interessante. Eu acho que tem dois movimentos, né? O primeiro movimento é desse profissional do mercado imobiliário realmente tomar ciência do que é essa prateleira de produtos que a gente explorou hoje com vocês, os produtos de aquisição, os produtos para troca, não perder essa venda do cliente que tem um imóvel para vender para conseguir comprar o próximo. Não tem, a gente já tem solução para isso. Então, preste atenção nesse ponto. E na abordagem de você, corretor captador, em relação ao proprietário do imóvel. Tem várias formas de fazer isso. A maneira como você comunica, a gente tem materiais de marketing que a gente disponibiliza para o mercado, que o corretor pode usar para falar desses produtos. Ele pode inserir num e-mail marketing que ele faça. Ele pode colocar na proposta que eventualmente ele faz para um cliente, no manuais. Ele tem que inserir, ele tem que respirar esses produtos. E isso tem que começar a ser rotina, parte da rotina de trabalho dele. Tem que pensar que ele não é só um intermediador, ele é um profissional de mercado imobiliário que cada vez mais tem que saber escutar, tem que ter a sensibilidade e tem que saber acoplar a questão dos produtos financeiros na vida dele. Então, a minha dica é essa, aprender, inserir esse tema no dia a dia dele, seja no WhatsApp, no e-mail, nas campanhas que ele faz, na intermediação, nas propostas, começar a colocar isso de fato vivo no dia a dia dele. E usar a gente, né? Usar as plataformas que estão aí, a Credit Home, a Credit Morar, que estão aí disponíveis para todos os profissionais, para ser um aporte. A gente não deixa esse cara sozinho. Esse cara tem um suporte do nosso time, tem um suporte de toda a estrutura que a gente tem. Tá? Isso, e eu enfatizo essa última parte do Bruno, que hoje os nossos parceiros, né, seja imobiliárias, corretores, eles têm especialistas nessa toda essa parte de produtos de financiamento que estão do lado com eles, lado a lado, para atender e fazer a facilitação dessa venda, né? Eu venho lá do passado, quando eu comecei essa brincadeira, há quase 16 anos atrás, era um palavrão falar de financiamento imobiliário para o corretor dentro de uma imobiliária, né? Isso já mudou bastante, né? O corretor que consegue ter um conhecimento vasto, ele é diferenciado, mas não necessariamente você precisa de ter um conhecimento vasto. A gente tem suporte, os consultores especialistas, para trabalhar junto e entender, e acho que a grande maioria dos corretores já entenderam isso, né? Que financiamento aumenta a venda, você vende melhor, né? Um cara que chega lá e fala que quer comprar um apartamento de 300 mil à vista, com certeza ele vai poder comprar um de 500 financiado, aonde a família vai estar muito mais bem instalada, aonde ele não vai ter a necessidade de daqui a um tempo pensar num upgrade, porque, poxa, apertou, ou seja, ele já consegue fazer uma compra mais adequada para as necessidades da família através do financiamento imobiliário. Muitas vezes, agora muito menos, mas no passado eu via muito o corretor falando assim, eu prefiro fazer o de 300, pegar a comissão rápida no à vista do que trabalhar melhor a venda para tentar vender o de 500. Assim, eu acho que isso mudou bastante, mas é super importante, né? Entender que não são excludentes as coisas, né? Você fazer a venda de um imóvel, financiamento, não são partes excludentes que uma pode prejudicar a outra. Isso faz parte do mesmo processo, né? Inclusive, só para terminar, nós aqui da Credit Morar, porque por incrível que pareça, né, todas as estatísticas e as estatísticas do Secov mostram isso, um percentual de compras à vista ainda é muito grande no Brasil, né? Porque as pessoas evitam entrar numa alavancagem de financiamento imobiliário, que é meio maluco, porque é a alavancagem financeira mais barata que a pessoa pode ter na vida dela, né? E muitas vezes essa pessoa que faz de tudo para tentar comprar o seu apartamento à vista,
está comprando o celular, tudo no carnê, pagando juros muito maior, né? Então, isso aqui ainda, essa educação financeira e essas barreiras no Brasil, a gente vai ter que evoluir nesse sentido. Então, essas coisas, elas caminham extremamente juntas, né, nesse processo. Eu acho que não pode ter medo de abordar o cliente a fazer. Nós, na Cred Morar, olhando já essa parcela de clientes que querem comprar à vista, a gente começa a ofertar o produto de consórcio, que também é um produto onde você, se tiver um planejamento, você consegue fazer uma operação estruturada com isso, onde você tem uma alavancagem financeira com condições bem melhores também. Então, acho que isso é uma parte para um mercado que hoje não está sendo acessado em termos de alavancagem, porque a pessoa faz de tudo para comprar à vista, pega dinheiro emprestado do pai, do avô, para não entrar numa dívida com bancos. A gente tem ainda bastante esse perfil, mas que esse produto consórcio ele pode se encaixar num planejamento operacional, onde entre um ou 2 meses que a pessoa que tiver uma reserva financeira para dar de entrada, você consegue ter uma contemplação em pouco tempo e aí ter uma alavancagem melhor. Acho que o recado básico que eu e o Bruno estamos tentando passar aqui é que os ativos, os corretores ativos do mercado imobiliário têm que ver os provedores de serviços financeiros que somos como parceiros para vender mais. A venda acontece melhor e com mais facilidade se estiverem junto conosco. Pessoal, bom, você quer falar, Ricardo? Vai lá. Não. Eu só ia passar a palavra para você. Não, beleza. Bom, eu sei que o tempo é curto, né? O material é extenso, a gente tem muita informação. Fabrício, Bruno são 2 craques aí, né? Referências no mercado de crédito, então certamente a gente teria muito mais tempo aqui para falar, mas a gente procura atender aí o horário que a gente se propôs para também ter a oportunidade de trazer mais vezes. Fabrício e Bruno, a gente vai sim, pós esse momento de isolamento, fazer um evento da Rede Secov, onde a gente quer levar os parceiros como vocês para continuar estreitando ainda mais essa relação. A gente sabe que não existe mercado imobiliário sem o crédito imobiliário. Não tenha dúvida, tudo que vocês falaram aqui, a gente assina embaixo. O mercado é alavancado no crédito. A gente tem hoje uma oportunidade imensa ainda de crescer o crédito imobiliário no Brasil. O percentual do crédito imobiliário comparado ao PIB no Brasil é ínfimo, perto do tamanho da nossa população, do tamanho do nosso país, do tamanho do nosso mercado, do déficit habitacional. Então, a gente está, na minha opinião, ainda engatinhando nesses assuntos. A gente tem ainda um mar de oportunidade, mas queria agradecer vocês dois, reforçar a campanha que está aí na nossa tela de cestas básicas que a Cred Home trouxe, né, para que as pessoas se cadastrem, então, através aí do link, do QR Code, para que ele possa fazer a distribuição das cestas básicas. Agradecer mais uma vez o patrocínio da Cred Morar, patrocínio da Cred Home, patrocínio da Porto Seguro na nossa live. Isso é importante para que a gente continue fazendo essa produção e continue efetivamente trazendo essas informações de qualidade. Lembro mais uma vez a todos que estão aqui e recebem a nossa pesquisa do termômetro, a importância de aderir a esse termômetro e responder, né? Quanto mais respostas nós tivermos, mais sensibilidade a gente vai ter do que realmente está acontecendo na ponta. Isso é informação para vocês, né? A gente toda quinta-feira vem aqui e traz a informação, então isso aqui, ninguém paga por essa informação, ninguém está escondendo a informação, então quanto mais participantes, melhor fica a informação. E fica aqui o convite também para a nossa live na semana que vem, na quinta-feira. Mais uma vez a gente vai estar junto com vocês, falando sobre ferramentas hoje que estão disponíveis no mercado imobiliário através de startups que estarão conosco, que podem também, assim como hoje o Bruno e o Fabrício trouxeram, ajudar as imobiliárias, os corretores, as pessoas que estão aí nos assistindo a trabalhar melhor, produzir melhor e, principalmente, saírem desse momento de pandemia que a gente está mais fortalecidos. O nosso mercado, ele é um mercado que só vai melhorar se todos nós estivermos melhor, né? A gente tem que pensar que o todo
estando fortalecido e o todo estando melhor preparado, é melhor para o nosso cliente, é melhor para o nosso corretor, é melhor para a nossa imobiliária, é melhor para o funding, para o investidor. Todos os envolvidos nesse sistema vão sair beneficiados com o fortalecimento do nosso setor. Bruno, obrigado. Fabrício, Nelson, obrigado mais uma vez. Obrigado por tudo. Fala, Fabrício. Queria só avisar, realmente a gente teve um problema lá na nossa central telefônica, tá bom? O telefone está correto, a gente está trabalhando para que seja restabelecido prontamente, então fiquem à vontade de entrar em contato com a gente, seja por outros contatos, e o telefone logo. O Fabrício caiu. Acho caiu. Bom, Bruno, alguma consideração final? Não, Cláudio, obrigado. Assim, eu fico muito feliz de dividir esse tema com vocês. É um tema que acho que ajuda o profissional do mercado imobiliário a entender um pouco mais o que ele tem à disposição de produtos financeiros. Tem um adicional a isso, a gente fica muito sensibilizado e genuinamente, quando a gente fala do crédito imobiliário e do home equity como mecanismos de ter taxas de juros baixas em produtos financeiros escaláveis, a gente fica muito feliz, né? É muito difícil no momento que a gente vai entrar na economia e a gente vê uma parte da população aí muito endividada em taxas de juros de curto prazo, cheque especial, cartão de crédito, hot money. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é melhorar o nível de educação financeira da população como um todo, trazendo instrumentos de fato baratos em comparação ao que a gente tem hoje e que vão crescer muito em utilização porque eles são economicamente muito viáveis. Então, acho que isso me deixa muito feliz de poder dividir com todos e dar essa oportunidade para a gente falar desse tema, tá? Beleza, Bruno. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado aos nossos patrocinadores, Cred Morar, Cred Home, Porto Seguro. E até a próxima quinta, galera. Fiquem bem, fiquem com saúde. Se cuidem. Obrigado. Abraço, gente. Valeu.